Olá, estudante do terceiro ano do ensino médio. Estamos juntos aqui mais uma vez para mais uma aula de português comigo, professor Magno Andrade, relativa ao PET 3, semana 2. Então, nós ainda estamos falando sobre assuntos relativos à semana 2 do seu PET. Relembrando que na semana 2, a estrutura do PET fala sobre a interpretação de textos na redação do Enem. E nós já tivemos uma aula em que falamos sobre a interpretação da frase tema. Então, como que a gente pode dividir a frase tema de modo a entender melhor aquilo que a proposta pede? Só que, lembra que na última aula eu terminei ela falando que a gente deve entender a frase tema e que devemos também acionar os nossos conhecimentos para poder escrever um bom texto e desse modo então, com essa interpretação, a gente direcionar a leitura dos textos motivadores. A gente viu isso na última aula. Porém, a gente precisa de saber identificar onde estão os textos motivadores e também um modo mais fácil de interpretá-los, tá? Vamos lá, então. Na aula de hoje, nós iremos desenvolver nossas habilidades de interpretação de textos motivadores da proposta de redação do Enem. Bom, a gente já viu como interpretar bem a frase tema da proposta de redação. Agora, precisamos saber usar os textos motivadores dados pela prova. Gente, tem algumas coisas relativas ao texto motivador que é importante que eu fale com vocês, tá? Primeiro, eu sempre falo isso com vocês aqui. Os textos motivadores são textos motivadores. O objetivo dele é motivar. Eu posso, então, professor, copiar do texto motivador? Não, gente, vocês não podem fazer cópia dos textos motivadores. Nem dos textos motivadores, nem de qualquer outra parte da prova. Às vezes você está lá na prova de história, aí tem um texto na prova de história legal. Nossa, esse texto aqui, se eu fosse colocar esse texto na introdução, ia ficar bom. Aí você vai lá na questão de história, copia o texto da questão e coloca na sua redação. Não pode acontecer, isso não pode ser feito, tá? Lembra que eu mostrei para vocês também, na nossa última aula, um índice de quantidade de pessoas que tiraram nota zero, mais de 87 mil, e uma das porcentagens era relativa justamente à cópia de textos motivadores. Portanto, você não pode copiar. Professor, é só essa frase. Professor, é só esse trechinho. Gente, não é não. A gente já ouve isso das nossas mães. Então, não rola de copiar dos textos motivadores, tá bom? Para que então que serve esse diacho desse texto, professor? Os textos, gente, motivadores, eles estão ali na proposta justamente para te ajudar, para te auxiliar em relação ao tema. Bom, quando eu fiz a minha prova, lembra que eu falei com vocês que eu fiz a prova de 2012? Quando eu fiz a minha prova, eu não sabia nada. Na hora que eu vi movimento imigratório, eu falei, pronto, tô lascado. Não é nesse ano que eu vou entrar na faculdade. E aí, o que eu fiz? Eu fiz uma boa leitura dos textos motivadores. E os textos motivadores daquela prova, eles me deram ferramentas para que eu pudesse produzir um bom texto. Então, os textos motivadores, eles estão ali para te auxiliar, tá? Você faz a leitura desses textos e a partir dessa leitura, você vai estar o quê? Aumentando o seu conhecimento, não vai? Se eu leio um texto sobre determinado assunto, eu amplio o meu conhecimento sobre aquele assunto. Então, com o conhecimento que você construiu ao ler aquele texto sobre o assunto, você vai ter ali, então, ferramentas para poder produzir um bom texto. Vamos ver, olha. Os textos motivadores são importantíssimos para a produção de um bom texto. Eles têm informações e dados que podem ser muito úteis na sua redação. Bom,
A gente vai ver, nós já vimos, na verdade, a estrutura da redação. E lembra que eu falei que nós temos a introdução, o desenvolvimento e a conclusão? Lá no desenvolvimento, é muito importante que a gente utilize de estratégias argumentativas. E uma das estratégias argumentativas que é muito utilizada e que sempre dá certo é o uso de dados estatísticos. Agora, como que você guardaria na sua cabeça dados estatísticos sobre 1 milhão de possibilidades de temas que poderia cair no Enem? Não tem como. Normalmente, os textos motivadores, pelo menos um dos textos motivadores, ele vai trazer dados estatísticos de pesquisas que você pode usar. Veja então que o uso dos gráficos e dos infográficos que são presentes na prova é algo fundamental e que você pode e deve utilizar, tá? Vamos lá, olha. A competência 2 diz o seguinte: compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Quando a gente vê então a competência 2, inclusive a nossa primeira aula do bimestre, a gente falou muito sobre a competência 2, lembra? Quando a gente vê então essa competência, a gente percebe que a parte de compreender a proposta de redação, a gente fez no nosso último encontro. Tivemos uma aula específica sobre interpretação de frase-tema. E que também, quando a gente vê essa parte aqui, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa, tá ok também. Já tivemos 2 aulas, na verdade, a aula 1 e a aula 2 desse bimestre, falando sobre a estrutura. E ainda teremos mais aulas que trazem a estrutura como foco. Agora, essa parte aqui é muito importante. Aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema. E é aí que os textos motivadores podem te ajudar demais. Porque nós, gente, não somos detentores de todo conhecimento. Então, não tem como a gente saber de tudo da vida. Os textos motivadores, então, como eu disse agora, ao ler, você pode construir conhecimento e conseguir aplicar, então, este conhecimento de determinada área no desenvolvimento do seu tema. Além disso, além da competência 2, a competência 3 afirma o seguinte: selecionar, relacionar, organizar ou interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Bom, de onde que você vai selecionar, relacionar, organizar e interpretar? De onde que eu vou tirar essa seleção? De onde que eu vou organizar estes conceitos? De onde que eu vou tirar essas informações, esses fatos? De onde? Claro que primeiro e evidente da sua cabeça. O seu conhecimento de mundo, o seu repertório sociocultural, é de lá que você vai selecionar, que você vai organizar as informações do seu conhecimento para poder construir um texto e um argumento, tá? Mas você também pode fazer este processo de selecionar, de relacionar, de organizar dos textos motivadores. Então, eles estão ali para serem utilizados. Tem algo muito importante que eu quero destacar para vocês. Na avaliação do Enem, nós que corrigimos a prova, vamos analisar ali como que foi o uso dos conhecimentos que você colocou na sua prova. A gente tem que tomar muito cuidado, outro cuidado importante em relação aos textos motivadores. O fato de ele estar ali, de você poder usar, não quer dizer que você deva usar somente eles. Quando a gente vai avaliar a prova, a gente tem que perceber, tem que verificar ali se aquele candidato ou candidata ele utilizou conhecimentos vindos somente dos textos motivadores.
Se você tirar todo o seu conhecimento com base no texto motivador, isso pode causar problemas. Você deve, então, selecionar, relacionar, organizar e interpretar os fatos, as opiniões, os argumentos, tanto dos textos motivadores, mas principalmente da sua cabeça, gente, dos seus conhecimentos prévios, tá? Por isso que é importante você ter boas alusões históricas na sua cabeça, você conhecer bons filósofos que você pode utilizar, ou você conseguir relacionar aquele tema com um filme, com uma série que você assistiu, com uma música que você gosta, porque isso vai mostrar para o avaliador que você produziu um texto, que você sabe selecionar as questões ali vindas dos textos motivadores, mas que você tem conhecimentos além daqueles vindos dos textos motivadores, tá bom? Vamos lá. Como localizar, então, esses textos motivadores? Mostrei para vocês, então, no nosso último encontro, que a proposta ela é estruturada na instrução para a redação, né? Várias instruções, nos textos motivadores e na proposta de redação. Então, gente, os textos motivadores, ele é o miolo dessa estrutura aqui, tá? E aí, pode haver vários textos motivadores. Nesse caso aqui, a gente tem o texto 1, o texto 2 e o texto 3. Mas pode ter provas com 2 textos motivadores, pode ter prova com 4 textos motivadores, tá? Isso depende muito. E aí, saber localizar não é o suficiente, a gente precisa de saber ler e tirar os conhecimentos desses textos. Eu trouxe para vocês os textos de forma que vocês consigam enxergar melhor. E aí eu vou mostrar para vocês que, ao ler os textos motivadores, você precisa, isso é um conselho que eu te dou, marcar aquilo que mais te chama atenção, marcar aqueles conhecimentos que você acha que dá para ser utilizados na sua redação. E isso tudo deve ser feito depois que você lê o tema. Lembra que eu falei no nosso último encontro? Quando você lê o tema, quando você interpreta bem este tema, você consegue fazer uma leitura mais direcionada dos textos motivadores. Porque você já sabe o que a redação quer. E aí você consegue, então, fazer uma leitura buscando exatamente aquilo que você precisa para produzir um bom texto, tá? Vamos ler esse texto 1. A maior parte das pessoas, quando ouve falar em saúde mental, pensa em doença mental. Mas a saúde mental implica muito mais que a ausência de doenças mentais. Pessoas mentalmente saudáveis compreendem que ninguém é perfeito, que todos possuem limites e que não se pode ser tudo para todos. Elas vivenciam diariamente uma série de emoções, como alegria, amor, satisfação, tristeza, raiva e frustração. São capazes de enfrentar os desafios e as mudanças. Deixa eu marcar aqui. São capazes de enfrentar os desafios e as mudanças da vida cotidiana com equilíbrio e sabem procurar ajuda quando têm dificuldade em lidar com conflitos, perturbações, traumas ou transições importantes nos diferentes ciclos da vida. A saúde mental de uma pessoa está relacionada à forma como ela reage às exigências da vida e ao modo como harmoniza seus desejos, capacidades, ambições, ideias e emoções. Todas as pessoas podem apresentar sinais de sofrimento psíquico em alguma fase da vida. Gente, percebam então que na leitura que eu faço deste texto motivador, que é o texto motivador 1 dessa proposta, lembrando que a proposta que a gente está discutindo aqui
é a mesma que nós discutimos agora há pouco na aula sobre interpretação de frase e tema, tá bom? Eu vou marcando alguns pontos importantes, alguns pontos que eu acho importante. A leitura e a interpretação dos textos motivadores é algo que torna-se um pouco pessoal, porque às vezes aquilo que para mim é importante no texto não seja para você, talvez para você outro aspecto seja importante. E aí é muito bom que você marque. A primeira dica que eu te dou para interpretar bem os textos motivadores. Marcar as palavras, marcar as expressões, marcar as frases que você achou importante naquele texto. Quando eu faço isso, eu consigo ter alguns benefícios. Primeiro, eu ganho tempo. O fato de eu ter marcado essas questões aqui nos textos não quer dizer que eu irei utilizar de tudo isso no meu texto no meu texto escrito. Mas, se eu quiser retomar, eu já sei, por exemplo, por meio da minha marcação, exatamente qual parte do texto fala dos desafios e as mudanças da vida, porque está marcado. Então, eu ganho tempo. Aí eu não preciso de ler o texto inteiro para poder achar aquela parte que eu lembro que o texto fala. Já está marcado, eu já consigo achar de forma mais fácil. E outra parte que é fundamental e que é obrigatória para que você marque nos textos motivadores. A fonte. Então, gente, a fonte, ela sempre vai acompanhar os textos. E ela precisa de estar marcada. Porque se eu for fazer alguma referência, eu falo que, de acordo com o site saude.pr.gov.br. Dizer, então, de onde que você tirou essa informação é fundamental. Porque evita que o avaliador entenda que você cometeu, por exemplo, um plágio. Tá bom? Vamos continuar. A gente tem aqui, olha, o texto 2, que traz a origem da palavra estigma. Estigma não é uma palavra comum na vida das pessoas. E aí ele fala da origem dessa palavra. Então, as informações do texto 2, por exemplo, poderiam ser fundamentais para você começar a sua redação. Você poderia começar dizendo: o estigma é tal e tal coisa, e por isso você vai delinear, então, uma boa introdução. E aí eu quero destacar com vocês aqui a presença do texto 3. Porque o texto 3, gente, ele é um infográfico. E este infográfico, ele traz dados. Lembra que eu te falei que os dados são formas excelentes de produção de um texto? São formas excelentes, é uma boa estratégia argumentativa. Portanto, saber ler, interpretar um gráfico ou infográfico é fundamental. Já tivemos aula aqui, tá? Acompanhe, então, todas as aulas do terceiro ano, todas as aulas do Enem, porque eu já falei com vocês sobre a importância de ler e de interpretar bem um gráfico e um infográfico. Veja então que eu tenho informações importantes, olha. Mais de 11,5 milhões de brasileiros têm depressão. Tem outro dado importante. O Brasil é o país mais depressivo da América Latina. Todos esses dados, gente, eu posso utilizar ele nas minhas redações. Lembrando que pode utilizar? Pode utilizar, mas eu preciso de marcar de onde que eu tirei. Então, vejam só, todos os dados foram divulgados pela Organização Mundial da Saúde. Na hora que eu for, então, utilizar desses dados no meu texto, segundo a Organização Mundial da Saúde, o número de mulheres afetadas pela depressão é 30% mais elevado. Veja, então, que eu consigo construir um uso de dados que vai enriquecer o meu texto. Tranquilo? Bom, gente, na aula de hoje, nós desenvolvemos nossas habilidades de interpretação de textos motivadores da proposta de redação do Enem, fechando então a semana 2, que fala da interpretação de textos
para a redação. Muito obrigado pela sua presença e participação. Essas foram as referências que eu utilizei e até o nosso próximo encontro.